Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mais uma vez, cumprimento o irmão na paz do Senhor. Paz do Senhor. Irmãos, em cima do tema que a gente escolheu, 2 Crônicas 7,14, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo número 5. Livro de Daniel, capítulo número 5. Quero chamar aqui o meu obreiro Mirim. Aleluia. Yuri, vem fazer essa leitura aqui, Yuri. Daniel, capítulo 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas melhores concubinas. Então trouxe utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estavam em Jerusalém. E beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas beberam o vinho e deram louvores aos deuses. E o ouro de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra na mesa. Ora apareceram dedos de ouro e escreviam defronte do castiçal na estufada parece do palácio real. E o rei via a parte de mão que estava escrevendo. Então se mandou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram as juntas do seu lombos. Se relaxarem e os seus joelhos bateram no chão. E ordenou o rei que, com força, que os introduzissem os astrólogos, os cálculos e os adivinhados reis o faziam. O rei lhe disse aos diabos de Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua será vestido de púrpura e trará uma cadeira de ouro ao
Amém. Aplauda Jesus pela vida do Yuri. Vamos sentar por gentileza. Glória a Deus. Dando sequência naquilo que a gente já tem ministrado aqui, a gente observou que, segundo Crônicas 7,14, Deus ele aparece para Salomão pela segunda vez. Ele faz essa promessa quando ele termina de construir o templo em Jerusalém. Templo que demorou 7 anos para construir. Agora Deus aparece a Salomão e faz promessa, dizendo assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do alto céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. O versículo 15 diz assim: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Esse versículo traz, irmãos, algo tremendo para o povo de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeiramente ele pede a humilhação, né? O barro tem que estar prostrado diante do oleiro. A humilhação tem que fazer parte da nossa vida e da nossa história. Humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do alto céu. Esse versículo a qual nós lemos aqui ficou registrado no livro do 2 Crônicas, o que aconteceu no templo quando Salomão ele erigiu, construiu. E eu comentei aqui com os irmãos que no período áureo do reinado de Salomão, as coisas boas aconteceram, sim, mas também aconteceram algumas fragilidades no seu reino, no seu ministério, a qual ocasionou, né, uma ruína iminente futura. Ruína esta que, por ele não observar a palavra, tá? Por ele não examinar, que estava registrado lá no livro de Deuteronômio, que fala sobre os deveres do rei, ele negligenciou uma parte muito especial, que é examinar as escrituras. Não adianta a gente só fazer parte do culto sem examinar as escrituras, não. O culto, irmãos, tem que ter a parte do conhecimento, que é a leitura, e também o culto tem que ter a parte da graça. Conhecimento e graça são duas mãos que têm que andar juntas. Conhecimento na leitura e graça na oração. Temos que estar orando e temos que estar meditando na palavra. Por falta da negligência de não olhar a palavra de Deus, um homem, por nome Uzá, ele morreu. Mas por que Deus permitiu? A ação era boa, buscar a arca da aliança. O povo estava em festa para trazer a arca da aliança. Se Deus olhássemos para a quantidade, se Deus olhasse para a intenção do coração de Davi, não tinha acontecido nenhuma morte. Mas Deus, ele não olha a intenção, não olha a quantidade. Deus, ele observa a forma de se trazer à presença dele, que é a santa, que é a pura. Essa ele observa como que
que estamos trazendo a presença do Senhor. De que forma e de que maneira? Está certo? Como eu estou trazendo a presença de Deus ou não? Davi, os sacerdotes, negligenciaram essa parte importante de como trazer a arca da aliança, que é o símbolo da presença de Deus, que tinha que ser 4 homens, 4 levitas, 4 homens separados especificamente para o ministério levítico de trazer a arca da aliança. E tinha que se trazer aqui, no ombro. 4 homens, 2 na frente, 2 atrás, o varão no meio, o varão de ouro, e tinha que trazer no ombro. Por quê? Para trazer a presença de Deus, irmão, não é de qualquer jeito. Quando fala ombro, está falando de responsabilidade. Deus, Ele outorgou a mim e a você uma responsabilidade de trazer a presença dEle dentro da minha vida, dentro da tua vida, com responsabilidade e como? Observando a sua palavra. Davi não observa a palavra, os sacerdotes não observam a palavra, eles negligenciam a observância da palavra e eles começam a olhar como que os filisteus, que é o símbolo do mundo, estava trazendo a presença de Deus, como eles trouxeram a arca da aliança até a casa de Abinadab, colocaram um carro de boi, um carro novo, colocaram um animal para puxar a carroça, e a arca veio em cima da carroça até a casa de Abinadab. Aí eles olharam como eles fizeram para trazer a arca da aliança, que é a presença de Deus, num carro de boi. Aí Davi quer fazer a mesma coisa. O sacerdote não observava a palavra, quer fazer a mesma coisa. Vamos colocar a arca da aliança, que é o símbolo da presença de Deus, dentro de um carro de boi, sendo que a arca da aliança é o símbolo da presença de Deus. E por ser símbolo da presença de Deus, Ele colocou homens, mulheres. Deus criou eu e você para trazer a presença dEle dentro da gente, de uma maneira certa, correta, sadia, sem murmuração. E Deus não escolheu animal para trazer a presença dEle, não. Foi aí que Davi, a intenção era boa, a festa, pastor Wesley, era boa, os cantores afinadíssimos, o povo, glória a Deus, misturado com aleluia, louvado seja Deus. Mas a presença de Deus, como que estava sendo levada? Em cima do carro de boi. Errado, irmãos. Deus, Ele olha como que a gente está trazendo a presença dEle. Aí Ele abençoa. Por falta da negligência, os carros de boi andando, a arca em cima do carro de boi, usar na retaguarda e todo mundo cantando, glória a Deus, aleluia, mas trazer da presença de Deus de uma maneira errada. Eu rasgo o verbo aqui. Tem um pastor que está sendo preso, o André Valadão, porque ele está pregando que o povo lá fora está trazendo de uma maneira errada a presença de Deus, e está mesmo. Agora, aqueles que querem trazer a presença de Deus de qualquer jeito, se ridiculariza quando ouve a verdade, a palavra santa e sagrada. Por quê? Porque houve morte para trazer a presença de Deus, e não é de qualquer jeito. E as pessoas querem trazer a presença de Deus de qualquer jeito. Para com isso. Homem com homem, provocando a ira de Deus, trazendo torpeza, está trazendo
trazendo a presença de Deus camada, mulher com mulher, dizendo que está trazendo a presença de Deus camada. Um exemplo clássico é a Bíblia Sagrada. Para trazer a presença de Deus tem que ter responsabilidade e tem que passar pelo crivo da palavra. Glória a Deus. Não adianta dancinha, não adianta cara pintada, toda colorida, dizendo que está adorando a Deus. Se estiver adorando de uma maneira errada, Deus não se faz presente, é morte na certa. Glória a Deus. É o povo dele, de Deus, que estava trazendo a presença. Mesmo assim, Deus é santo, Ele quer que traga a presença dele da maneira certa e usar. Quando os bois tropeçam, a arca pende para trás, Ele vai segurar na arca. Detalhe, irmãos, ninguém poderia tocar na arca. A arca tem que ser coberta por um pano. Os levitas têm que estar carregando a arca, e a arca tem que estar coberta. Ninguém poderia tocar na arca. E usar boa ação, a estratégia era boa, segurar para não cair. A gente serve um Deus santo, Deus que pune, Deus que pesa na balança a justiça do homem. Foi o que foi lido aqui. Quando ele vai tocar na arca para a arca não cair, a intenção era boa, mas Deus não pactua com intenção boa. Deus pactua da maneira que está levando a minha presença, estava levando errado. Quando a toca, uma ruptura, um buraco é aberto sobre o corpo de Uzá, que leva para ver de um lado para o outro. Aí o cortejo parou, a alegria parou, os músicos pararam, o pranto, o grito, todo mundo entrou em pânico. O que houve? Uzá morreu. Mas como pode haver morte para trazer a presença de Deus? Tomamos cuidado. De que maneira que nós estamos levando a presença de Deus? Porque você serve um Deus santo. Mesmo a gente sendo falho, errante, mas Ele delegou, confiou em mim e a você, através da morte na cruz do Filho dele. Ele delegou que os nossos pecados são amortificados, são mortificados através do sangue de Jesus. O pecado que trazia a morte hoje está mortificado sobre a nossa vida, não tem domínio algum. Não, porque a gente reconhece o senhorio de Cristo, é a relevância que é trazer a presença dele sobre a nossa vida. Ser santo, como eu sou santo. Não podemos ser santos aos nossos próprios olhos, não, mas reconhecemos que Ele escolheu a mim e a você para colocar a presença dele em nossa vida. Falta de negligência. Depois de 3 meses, eles voltam para Jerusalém frustrados. Consulta a palavra, onde eles erraram, eles encontraram. Erramos aqui, ó. Tem que ser uns homens separados, santificados, consagrados. E a presença de Deus não é em cima de animal que tem que levar, é nos ombros. Que diz, fala de responsabilidade. Salomão faltou de negligência, e a negligência acarretou em alguns pecados que o pastor citou aqui. Primeiro pecado, ele acumulou cavalos, que é o poder de força, tirando o poder de Deus, fazendo um negócio com o Egito, e não era para descer para o Egito. Ele faz essa transição. Primeiro ponto, não era para multiplicar cavalos, ele multiplica cavalos. Salmo capítulo 20, verso 7. Muitos confiam em carro, muitos confiam em cavalo, mas o salmista fala, mas nós fazemos menção é no nome do Senhor. É porque dele é que vem a força, irmãos. Se será por ele confiar nos seus 900 carros de guerra para pelejar contra Israel, a qual as rodas do seu carro saíam as 4 foices afiadas para fora. Quando aquele carro passava contra o exército inimigo, as lâminas afiadas que saía nas rodas dos carros dilacerava as penas do oponente, do adversário.
E por causa disso, trouxe medo para Israel. Olha para mim. Mas Deus, Ele é o soberano. Ele usa a natureza em favor do povo dele. Sísera estava com seus 900 carros. Quantos carros? 900 já trouxe medo. Salomão teve 12.000 cavalos, ao número 10 vezes elevado do que Sísera. E quando Sísera, a confiança dele é no cavalo, naquela extensão, naquela planície larga, extensiva, próximo daquela extensão larga, extensiva, corria um rio por nome Quizon. Repita, Quizon. Esse rio, quando chovia, as suas ribanceiras enchia, e o rio Quizon, quando chovia, alagava toda aquela planície. E Sísera estava lá, naquela planície extensa, 900 carros, dizendo assim: desce Israel, desce aqui, porque a guerra é aqui, venha pelejar comigo aqui. E ele com o cavalo para lá e para cá, desfilando com o cavalo para lá e para cá. Por isso que eu gosto da palavra de Deus, irmãos, porque a gente serve um Deus, Laís, que tudo Ele vê. Glória a Deus. Aleluia. Ele vê a sua lágrima, Ele vê a tua dor, Ele vê o teu pranto, e na hora certa Ele entra com a providência para estancar a lágrima, para colocar o bálsamo na ferida, para trazer alegria em vez de sofrimento. E Deus, olhando a situação de Sísera por um período muito grande, a qual ele aprisionava o povo de Israel, mais de 10 anos, irmãos. Aí chega o tempo de Deus olhar de cima para baixo, dizer assim: eu sou Deus do monte e também sou Deus do vale. É o ponto final desse camarada aí agora, colocar sua confiança no cavalo. Eu vou mostrar para ele que o meu povo que estava a pelejar com ele está confiando em mim, sem armas, sem cavalos, mas confiando apenas no meu poder. Aí o que acontece, Walter? Começa a gotejar aquela chuva que parece que não molha, mas está molhando. O Senhor permite uma chuva e de repente as ribanceiras do rio Quizon começam a se encher, uma chuvinha branda. A planície estava normal, mas a água do rio Quizon começou a adentrar naquela planície extensiva. Aí misturou a água com a areia e virou ali um barro, uma areia movediça. É Deus falando para Débora, para Baraque: vocês estão confiando em mim, eles estão confiando no cavalo, mas eu vou puxar o freio de mão de uma só vez dos 900 carros que traz medo para eles. Quando a água começou a adentrar, a invadir os carros, os cavalos, aquelas rodas que causavam medo, ficaram paralisadas, porque a água misturada com a areia daquela planície se formou numa areia movediça e as rodas pesadas se afundaram, impossibilitando eles se locomover. É Deus falando, Salmo 20, verso 7. Muitos confiam em carros e cavalos, mas tem um povo que confia em mim. Aí Israel desce no monte e Deus dá vitória para Israel. Glória a Deus. O primeiro pecado de Salomão é aumentar o número de cavalos. O segundo pecado é as mulheres. 700 mulheres e quantas concubinas? 13. Você mostrou na mensagem. Totalizando quanto? 1000 mulheres.
sogra que vai visitar ele lá também, o Salomão aí. Gisele, 1000 sogros, fora os cunhados que vai também visitar lá. Então não era para ele aumentar o número de mulheres, ele faz isso daí. Terceiro ponto, a riqueza não poderia, com excessividade, deixar a riqueza também entrar no coração. É pecado ser rico? Não é pecado ser rico. Pecado é o dinheiro te dominar. Pecado é você se tornar escravo do trabalho por causa do dinheiro. Isso é pecado. Mas o dinheiro tem que se servir. Você que tem que ser senhor do seu dinheiro. E o quarto pecado é a negligência. Hein? Resultou no quê? Lá na frente, uma idolatria dentro do reinado e no palácio de Salomão. As 1000 mulheres perverteram seu coração, que traziam os seus ídolos, a sua adoração, que elas adoravam, trazia, ele permitiu porque as suas mulheres adoravam aos outros deuses, aos ídolos, fora o sacrifício humano que era feito dentro de Jerusalém. Passou-se 200 anos o reinado de Salomão. Tanto o reino foi dividido: o reino do norte, Israel, o reino do sul, Judá. 200 anos passou, 19 reis passaram, nenhum rei prestou. Reinando no reino do norte, Israel. Os 19 fracassaram. Só que os profetas estavam lá profetizando. Elias estava profetizando. Ezequiel, Jeremias estavam profetizando. Passou-se mais 300 anos e depois veio Judá, levado a cativo para a Babilônia. E junto com os cativos, quem que aparece lá? Daniel. Ele vai jovem para a Babilônia. E lá na Babilônia ele coloca algo no seu coração de não se contaminar com os manjares do rei e nem com o vinho que o rei bebia. Foi aí que ele está escravo, ele está na Babilônia, ele está longe de Jerusalém. Jerusalém está completamente destruída pelos caldeus, por Nabucodonosor, mas ele não cessa de orar, sendo levado cativo 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. E a oração de Daniel é uma janela aberta, voltada para Jerusalém, e ele lembra desse versículo a qual Deus revelou para Salomão, segundo Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele está lá cativo, ele lembra, orar, ele está orando, me buscar, ele está buscando, se converter nos seus maus caminhos. Toda aquela nação era uma nação idólatra, mas ele está orando em favor da nação idólatra, que por causa da idolatria, por causa da promiscuidade, por não obedecer à voz de Deus, eles foram levados cativo, e agora ele está lá na Babilônia, mas ele está orando ao Senhor. Se converter nos seus maus caminhos, eu ouvirei do alto céu e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Verso 15: pois agora serão abertos os meus olhos e atento o meu ouvido à oração que fizer neste lugar. Estava referindo a si, irmãos, mesmo que Israel, aonde eles estiverem, aonde eles fossem levados cativo em uma terra distante, aonde eles estiverem, se eles orar, voltado para Jerusalém, o mesmo Deus que profetizou bênção para Salomão, estava ouvindo a oração que eles estavam fazendo naquele lugar de escravidão, numa terra
distante. Daniel, ele entra jovem na Babilônia, e através da sua oração constante, irmãos, trouxe uma comunhão forte com Deus. A oração de Daniel trouxe uma comunhão forte com Deus, que o Espírito Santo toma esse jovem de uma maneira tão espetacular, tão linda e maravilhosa, que ele começa lá na Babilônia a adivinhar sonhos dos reis, e através das revelações Deus vai honrando Daniel. Ele entrou jovem, agora ele está com 80 anos de idade, um senhorzinho. Ele não está mais no ministério profético, mas ele está com a comunhão e o contato com o Rei da Glória. É como ele tivesse um esquecimento, mas existia um espírito de uma maneira excelente na vida de Daniel, que começou menino, agora está com 80 anos de idade. Agora esse camarada aqui, por nome Belsazar, presta atenção por gentileza. Nabucodonosor morre, ele entra em cena como neto de Nabucodonosor, Belsazar, e ele quer fazer umas gracinhas. Lembra que o templo foi destruído, Nabucodonosor pegou os utensílios sagrados de dentro do templo, o utensílio sagrado, e trouxe para a Babilônia. Agora, esse homem aqui, Belsazar, ele se embriaga de vinho. As pessoas falam assim: pode beber um pouquinho de vinho, pastor? Não pode beber vinho, bebida forte não pode. Deus falou para Manoá, que seriam os pais de Sansão: não beba bebida forte, não um pouquinho. A bebida forte foi o que ocasionou aqui, ó, nessa tragédia, que o rei se bebeda, embriaga, dá festa para os seus 1000, começa a dar louvores aos deuses de prata, de ouro, de prata, de pedra, de pau, e ele manda trazer os utensílios sagrados na sua presença, os vasos sagrados de ouro, e começa a pegar as taças que era consagrado, e começa a beber naquelas taças, começa a brincar com as coisas santas. Santo e profano não dá certo, irmãos. Tem um ímpio e tem um justo. Eis que verei a diferença dos que servem a Deus e naqueles que não servem a Deus. De repente ele viu algo assustador que ele nunca viu na sua vida. Uma mão começa a escrever na parede do palácio, na estucada, a qual ele sai na hora. E ele chama os sábios, ele chama os adivinhos, e ele quer a interpretação daquilo que está escrito lá. E as palavras que estavam escritas na estucada eram as seguintes: Mene, Tekel, Parsim. Ninguém da Babilônia, Laís, conseguiu decifrar, Diácono Fabrício, aquelas letras garrafais que estavam escritas lá. Quando ele viu aquela mão humana, era a mão de Deus. Ele é curado na hora, o seu joelho começa a bater palma um no outro. Ele fica só na hora. Temor de brincar com aquilo que é santo. E o sábio entra em cena e ninguém consegue adivinhar. Aí a mãe do rei a lembrou de um homem. Repita comigo: um homem. Walter, tinha um homem. Ela fala assim: eu conheço um homem
a qual o Espírito dos deuses, ela traz a tradução do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, Cristina. Ela traz a Trindade em ação. Ela fala assim: eu conheço um homem. Deus, ele procura, Luiz, para fazer a diferença. Em milhares, ele procura um. Quem sabe esse um está aqui? Graças a Deus. Aleluia. Para fazer a diferença. Aonde o mar está revolto, ele está precisando de um para fazer a diferença. O livro de Ezequiel fala assim: eu estou procurando um homem para se posicionar na brecha. Aqui tem. 7:30 de manhã está aqui o Edson. Um homem. Consagração. Deus está procurando um homem. Oh Deus. Aleluia. Numa multidão de mais de 5.000. Jesus olha para os discípulos, manda todo mundo sentar. A gente vai dar de comer para essa multidão. André corre. Senhor, o dinheiro que tem, mesmo se tivesse uma padaria, Avaré, sol nascente, era pouco para tão pouco para tanta gente. É muita gente, e o dinheiro que a gente tem a pouco não vai dar. Aí apareceu um jovem. Apareceu um jovem que ele tinha algo para dar. 5 pão e 2 peixes. Deus está precisando de uma pessoa. Apareceu um homem, um jovem. E Deus, ele confunde a matemática, confunde a ciência, porque ele é soberano e o milagre não tem como explicar, porque o milagre vem de cima para baixo, não de baixo para cima. Coloca na mão de Jesus 5 pão e 2 peixinhos, ele reparte aos 12 discípulos, os 12 discípulos com o cesto, cada um começa com um pedaço de pão a fazer milagre. Com um pedaço de pão eles começam a tirar. O pedaço que eles tiravam não diminuía, Rafael, e continuava a mesma coisa. Quanto mais eles tiravam, o pão não mudava, ficava, até que enchia o cesto, e o pão estava intacto na mão deles. Glória a Deus. Aleluia. O peixe é a mesma coisa. Ele serviu 5.000 pessoas, fora as crianças. Maravilha a Deus. Apenas que tinha um que ele precisou, que tinha o que ele queria. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Todo mundo comeu churrasco de peixe, pão à vontade, e levaram ainda 12 cestos cheios de pão para comer ainda no restante do dia. Ele só quer uma pessoa. E foi encontrado lá na Babilônia essa uma pessoa, o Senhor, 80 anos de idade, manda chama Daniel. E Daniel aparece lá, irmão. Coloca para mim isso, por gentileza, Isaías 29. Isaías 21, verso 9. Daniel apresenta na presença do rei. Olha só, quem adivinhasse é ser vestido com uma veste púrpura. As vestes púrpura é só uma pessoa de destaque, referência do rei. Uma gargantilha de ouro no pescoço é a autoridade, era presente do rei. Ia ser o terceiro dominador no Império Babilônico. O livro de Daniel, que nós estamos vendo aqui, faz conotação aqui o livro de Isaías. Olha para mim. Isaías, ele vaticina algo aqui que há 150 anos iria acontecer. Depois de 150 anos está acontecendo isso daqui, ó, através de um homem de Deus, Daniel. Por quê? Por causa das suas orações contínuas diante de Deus.
lutas, as dificuldades não podem afastar a gente de ter intimidade com Deus. A intimidade de Daniel fez ele ter essas revelações. O livro de Isaías, no seu capítulo 21, verso 9, Isaías escreveu, 150 anos depois aconteceu isso daqui, ó. O que eu vou falar para os irmãos, olha aqui, ó. E eis agora vem um carro com um homem e um par de cavaleiros. Então respondeu e disse: caída é a o quê? Babilônia. Daniel entra. E na estucada está lá, Mene, Tekel, Parsim. Mene significa contado foi o teu reino. Fala de números. Porque a Babilônia era o império, Babilônia a cabeça de ouro. Nenhum império na terra foi maior igual o império babilônico. Por isso que Daniel, nos seus sonhos, ele fala que Nabucodonosor ele é a cabeça de ouro da estátua. Então Babilônia, o império real que dominava o mundo antigo. E Daniel, um senhor, está falando para Belsazar: Mene, contado foi o teu reino. Tekel, foste pesado na balança divina e foi-te achado em falta. Você foi pesado e foi achado em falta porque você brincou com aquilo que é santo. O Parsim, teu reino foi cortado, teu reino foi dividido e foi dado a outro, ao Medo e aos persas. Caída é a Babilônia, caída é, e todas as imagens e esculturas dos seus deuses quebraram-se no chão. Qual é o versículo 1 de 21? Versículo 1: peso do deserto e do mar, como os tufões de vento no sul, que tudo assolam, ele virá do deserto de uma terra horrível. Dura visão lhe foi anunciada, o pérfido trata perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobre, ó Elão, Sitia, ó Média, que já fiz cessar todos os seus gemidos. Média, só tem Média e Persa. Quando Daniel interpreta a revelação de Mene, Tekel, Parsim, numeroso foi o teu reino, foi pesado na balança e foi achado em falta, cortado foi o teu reino, foi entregue aos medos e aos persas. Quando ele termina de entregar a profecia, é colocado de veste, púrpura, a coroa, a gargantina de ouro no seu pescoço, colocado o terceiro no palácio. Mas naquela mesma noite, o texto vai dizer, naquela mesma noite, Belsazar foi morto, e os medos e os persas tomaram todo o reinado babilônico. Através da revelação de um homem, Daniel, a qual não deixou de orar, e o Senhor revelou algo futuro para ele aqui. E ele não deixou de pronunciar a palavra da verdade. Vamos ficar com essa palavra. Eu quero louvar a Deus nessa noite. Glória a Que Deus. nós possamos, irmãos, estar buscando ao Senhor para receber do Senhor as revelações. E que nós possamos não na balança de Deus, para que nós possamos não estar em falta com o Senhor. Quando o Senhor pesar a nossa vida, nós possamos estar intacto, fiel com o Senhor. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Eu vou orar com você, e a gente já vai estar retornando com eles. A gente já vai estar finalizando, fazendo esta oração. Quero louvar a Deus pela sua vida, você que veio nesse primeiro dia da campanha, tá? Quero louvar a Deus pela vida da Priscila,
que realmente ela falou que ela não estava bem com a garganta, e ela falou assim, não sei se eu nem vou cantar. Falou assim, eu vou deixar o seu nome lá, a sua foto vai estar lá, e você está na mão de Deus. A gente está lutando e Deus aí honrou a nossa irmã Priscila. Tá? Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu quero que você tome posse desta palavra. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e buscar a minha face, se converter nos seus maus caminhos, eu ouvirei do alto céu, perdoarei a sua terra, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, e os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos atentos à oração que fizer nesse lugar. Vamos orar ao Senhor, né? Naquilo que você precisa, naquilo que você deseja, nesse primeiro dia da campanha, nessa abertura dessa campanha, para que o Senhor venha abrir os céus sobre nossas vidas, como já foi falado aqui, o Senhor, Ele está aqui. Senhor nosso Deus e eterno Pai, eu te louvo nessa noite, pela tua palavra, te louvo pelos teus filhos que aqui vieram, Pai, no primeiro dia da campanha, leva-os em paz, que os seus projetos, os seus sonhos venham ser realizados. Eu peço, venha animar os teus filhos, Senhor, de uma maneira especial, guardando e protegendo, abençoando o dia de amanhã, daqueles que vão estar trabalhando, guardando, ó Pai, de todo o mal. O Senhor precisa de uma pessoa. Eu estou aqui, Senhor, e a tua igreja também está aqui para fazer a diferença. Desde já nós louvamos e bendizemos o teu santo e eterno nome, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aí, em pé, Glória a Deus. amanhã.